Som. Alô, alô, som. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou só aumentar um pouquinho do som aqui, que minha voz é fraquinha. Prazer imenso estar aqui, mais uma vez. Os irmãos, trago um abraço do nosso pastor Emanuel. Eu gostaria de passar um vídeo primeiro, um vídeo de 5 minutos e uns quebrados. E os irmãos prestassem bastante atenção. E aí, você já leu sua Bíblia hoje, irmão? Não leu ainda não? Eu vou ler agora. Eu hoje estava pensando sobre José, cara. Se tem um cara na Bíblia que eu amo demais, é o José. A história do José, assim, não é só do José, né? Tem a do Davi, tem a do Jefté. Eu me identifico muito com esses caras, assim. É meio aqueles caras renegados, assim, os caras meio que rejeitados. Assim. Esse aqui não é complexo, não. É mais uma parada de vida mesmo, sabe? O José é um cara que ele estava à frente do tempo dele. O caso também do Davi, né? Quando ele chega ali no Vale do Carvalho, ali, os irmãos dele, qual é, mano? Você vai enfrentar o Golias e tal. Não é isso aí, não. Também é o cara, né, que vivia no meio. Noé. É aquele de 5:56. É só botar lá, já leu a Bíblia hoje? Eu, minha família, missões. Aleluia, Deus. Abençoa, Senhor Deus. Faz o seguinte, esquece, bota só aquela imagem do PowerPoint, senão nós vamos perder tempo. Obrigado, tá? Não fica chateada não. Isso acontece. Bom, amados, vamos nós então, ela vai botar uma imagem ali, que é muito importante a gente fixar naquela imagem ali, e eu vou explicar aos irmãos. Eu preparei uma mensagem para a igreja, mas no meio da semana, quando chegou na sexta-feira, eu fui num congresso de missões, e eu ouvi uma mensagem. Eu sou muito atento à voz de Deus, né? E eu, numa oração, me expressei com relação ao que eu estava sentindo no momento, e eu vou explicar por quê. Vou abrir um parênteses aqui e explicar para os irmãos por que eu me expressei assim. Nós temos 169 igrejas, né? Bom número de igrejas. Nós temos 6.103 membros, né? E nesse último relatório de abril, que eu acompanho mensalmente, nesse último relatório de abril, nós aumentamos um pouco de número de contribuintes. Passamos de 800 para 870 contribuintes. Ficou uma defasagem de 5.300 e poucos pessoas que não contribuíram no nosso campo. E isso me deixou muito triste, né? Que quando eu olho que nós temos 10 a 13% de pessoas ajudando missões, eu interpreto que o nosso ministério não gosta de missões. Porque se nós temos 10% ajudando missões, 90% não ajuda, nós estamos malhando em ferro frio. Apesar de nós termos 15 missionários, 28 vocacionados, né? Temos uma base missionária, uma estrutura, temos uma outra base para ser construída no Piauí, e uma base em Rio Grande do Norte, em Goianinha. Mesmo assim, o feedback que eu recebo, o retorno que eu recebo das pessoas do nosso campo, é que nós não gostamos de missões. Nós viemos para a igreja, adoramos ao Senhor, glorificamos, falamos em mistério e tudo mais, mas não gostamos de missões. Por quê? Porque não há contribuintes. E eu fiquei assim chateado com isso, né? E eu estava me expressando com isso na minha oração, e Deus falou comigo, e falou profundamente. Eu gosto muito de ouvir Deus falar e descer o cajado em mim, né? Eu gosto muito de ver Deus falar e me exortar. E Ele me exortou, e Ele falou assim: por que está preocupado?
de quem é a obra? Aí pronto, aí eu comecei já, né, meu? Baixar a cabeça, você está na hora de receber as pauladas, né, meu? Baixei a cabeça, Senhor, pode falar, Senhor. Pode falar que eu estou aqui preparado para ouvir. E o pregador do congresso começou a pregar para o público, mas a pregação foi toda para mim, né? E eu, calmamente, tranquilamente, eu sou um servo de Deus. Já falei aqui uma vez quando estive aqui, se eu não me engano, falei que quando eu fui salvo mesmo. Né? Fui salvo debaixo de um momento crucial da minha vida, que eu estava no lamaçal do pecado, estava drogado, com 3 papéis de 10 na cabeça, com cerveja, e as irmãs foram na minha casa, operaram ali uma oração em cima de mim, eu fui liberto para a honra e glória do Senhor. Amém. E daquele dia em diante eu deixei bem claro, falei bem claro para todos lá, que a partir desse momento, não vou largar mais esse Deus dessas irmãs, porque esse Deus é maravilhoso. Então eu fui transformado mesmo. E Deus falou comigo mesmo, falou assim, olha, a obra não é sua, você não precisa convencer ninguém, você precisa apenas influenciar, né? Porque quem convence sou eu. E explicou na mensagem, ele explicou muito bem claro para mim, né? Que ele estava falando que para ganhar almas, quem vai no campo ganhar almas, são os salvos. Né? É como se estivesse falando comigo assim, Mesquita, presta atenção. Quem vai no campo fazer a obra missionária são os salvos. Porque os salvos são os 7.000 que não dobraram o joelho. Então você fica calmo. Espera em mim. Está faltando alguma coisa? Eu tenho colocado sustento suficiente? Tem, amados, porque o numerário que eu recebo dos 800 e poucos membros, não dá para pagar os missionários. Mas quando eu chego lá na conta, tá o pastor Carlos aqui testemunhas, quando eu chego na conta lá, existe um montão de depósitos que eu não sei nem de quem é, porque não tem nome. Né? Mas Deus toca no coração de algumas pessoas para contribuírem. E eu consigo pagar a todos os missionários, mano. Não sobra nada, mas eu consigo pagar a todos. Então, eu, prestando atenção a Deus falar, eu me lembrei disso, eu falei assim, realmente, Deus. Tá? Fiquei conversando com Deus. O rapaz está pregando para o público, mas eu estou conversando com Deus aqui, porque a mensagem era para mim. Tá? E eu, prestando bastante atenção e conversando com o Senhor, é verdade, Senhor. Você não tem deixado faltar nada, Senhor. E eu glorifico o teu nome por causa disso, Senhor. Mas eu estou ficando estressado. Ele, não. Você não tem que fazer nada. Você tem apenas que, não é convencer, é levar isso adiante para as pessoas se inspirarem. Né? E eu, tudo bem. Obrigado, Senhor. E eu prestei bastante atenção. E quando terminou a pregação, eu vi que realmente eu estava errado. Né? Porque a quantidade é muito pequena. Né? Aí teve um momento que Deus falou comigo, voltando um pouquinho mais atrás, Deus falou assim, não sei se você prestou atenção, mas na igreja, mano, você está cansado de ensinar isso no seminário, está cansado de explicar isso para os novos obreiros. Na igreja, ela é constituída de joio e trigo. Isso está escrito na minha palavra. E eu prestando atenção, abri lá na palavra, né? Olhei direitinho, realmente é isso mesmo. E Deus falou comigo que o joio, amados, infelizmente, o joio cresce muito mais do que o trigo. Né? E nós vemos que as igrejas hoje, as nossas igrejas, elas caminham a passo largo para o inferno. Por quê? Porque qual é a maior missão da igreja? Qual é a maior missão da igreja? Evangelizar, fazer missões, não é isso? Então eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus falou comigo, falou assim, não é, a maior missão da igreja não é evangelizar. Ela precisa antes disso, fazer uma coisa importante, é morrer para o mundo.
Se a igreja não morrer para o mundo, ela não consegue evangelizar. Tá? Aí eu fecho parênteses, aí vamos ler o texto agora da mensagem, mano. Mateus 25, não vou ficar sentado, vou ler para os irmãos, porque o pastor Carlos, ele leu na palavra introdutória, Marcos, capítulo 16, versículo 9 em diante, né? E lá do 15 em diante vai falar sobre o ID, que é uma ordem do Senhor, uma ordem. E eu vou ler para os irmãos a consequência. Se você não obedecer ao Senhor, existe uma consequência que está em Mateus 25. Para os irmãos entender realmente quem é trigo. Né? Quem é trigo, porque a gente precisa saber quem é trigo e quem é joio. Porque o mato, quem tem quintal em casa sabe disso, o mato ele cresce muito rápido em volta das plantas. E se a pessoa não arrancar, a planta morre. Assim é na igreja. Jesus, quando usa essa parábola, ele quer fazer uma comparação para isso mesmo, mostrar que o mato, né, o joio cresce mais do que o trigo. Então, diz assim a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e não te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e não fomos te ver? E respondeu o rei e lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Eles são justos, o trigo. Mas ele guardou também uma mensagem para os bodes, o joio, e diz assim: e respondendo o rei lhes disse, então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. É uma palavra dura, amado. A gente sabe que é uma palavra dura, né? Mas os salvos, amados, têm a convicção que não está encaixado aqui. Essa parte, a última parte aqui, não é para nós. É para os salvos. É para os perdidos, né? Os salvos estão garantidos ao lado do Senhor. Não tem problema nenhum. Mas quando eu olho para o que está acontecendo na missão, eu falo assim: pô, tem muita coisa errada, cara.
Mas eu vou seguir o conselho de Deus. A gente vai falar sobre, vamos só influenciar. Quem quiser fazer a obra do Senhor, faça. Mas se você olhar para mim, se você olhar para o pastor, se você olhar para quem contribui, olhar para a missão da igreja, você vai ver que nós fazemos missão. Cabe a você aderir ou não. A escolha sempre vai ser sua. Não vai ser do Senhor. O Senhor vai falar no seu coração, o Senhor vai usar vaso de honra, o Senhor vai usar vaso de desonra, o Senhor vai até usar a mula. Mas Ele vai te falar da importância de você fazer missões. Quando a gente olha para o mundo, amado, olha, são 3 bilhões e 800 mil pessoas, aproximadamente, que não tem Cristo no coração. 3 bilhões. Não são pouca coisa não, é muita coisa, mano. E tem mais, tem 3 milhões, mas tem mais outros 3 milhões que não vão para o céu, que são os espíritas, os vodus, os muçulmanos, os católicos, as testemunhas de Jeová, e tem uma série de outras seitas aí que não vão para o céu. Os salvos, amado, é aproximadamente 13% da humanidade. 13%. Então nós estamos equivocados com relação a muita coisa, com relação ao Evangelho. Mano. Nós temos que pensar numa coisa muito séria, amados. Jesus está voltando. Olha, e para esses 6 bilhões de pessoas que não ouviram o Evangelho, ouvirem hoje em dia, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque agora nós temos as redes sociais, a internet, a tecnologia avançada, meu. A gente consegue alcançar o mundo todo, num piscar de olho. Então, num piscar de olhos, a humanidade pode se converter, amados. E Jesus voltar, e como é que está você? Vai para o céu ou não vai? Como você está diante de Deus? Aleluias. Então, amados, eu vi um filme, não sei se os irmãos já viram, como é que se diz? 10.000 anos antes de Cristo. Os irmãos já viram esse filme? 10.000 AC. Já viram? Foi muito bom. Quem não viu, pode ver, mas tem um momento do filme que eu estava vendo, eu guardei, fiz aí até o desenho ali que ele fez na praia, né? Fiz só os 3 círculos, né? O rapaz e o pai vai embora e ele fica chateado com o pai. O tio que assumiu a liderança do reinado vai lá e chama ele um particular para conversar, e chega na areia, faz 3 círculos, um pequeno, um médio e um grande, e fala com você: Debé, presta atenção, há pessoas que foram feitas para liderar uma casa, outras foram feitas para liderar uma aldeia, e outros foram feitos para liderar uma nação. Então você presta atenção, porque você é um escolhido para liderar uma nação. Não fica preocupado com quem foi escolhido para liderar uma casa. Aí nós vemos ali, amados, eu trouxe para dentro da mensagem, gostei dessa ilustração, vou trazer. Aí trouxe para dentro da mensagem, aí fiz lá o primeiro círculo ali que os irmãos estão vendo, Noé, não, Noé é a sua arca. Noé é a sua arca. Foi um momento lá em Gênesis, vou ler para os irmãos, que é uma passagem muito importante. Comecinho de Gênesis, diz assim: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que isso quer dizer? Que para nós, amados, sermos influenciadores, né? Influenciar alguém, nós não precisamos convencer ninguém, nós precisamos apenas achar graça aos olhos do Senhor.
Só em você, Deus olhar para você e Ele achar graça em você, Ele vai te usar em algo grande e maravilhoso. Porque Ele precisa de pessoas que Ele acha graça aos olhos. Pessoas que se dispõem a fazer a obra do Senhor sem nenhum empecilho, apenas colocando-se à disposição do Senhor. E estava ali Noé, Deus achou graça aos olhos. Noé, gostei de você, Noé, tu é um cara dedicado. Olha, vou revelar para você, vou destruir a humanidade. Mas como achei graça em ti, faz o seguinte, constrói uma arca. Nela você vai colocar você e tua família e 2 pares de cada animais. Olha, Noé levou 120 anos para fazer uma arca, mano. No meio de uma sociedade corrupta, violenta, assexuada, uma comunidade totalmente desvirtuada do propósito de Deus, a ponto de Deus falar que ia acabar com todos. Então não tinha nenhum santo ali, a não ser Noé, que ele achou graça. Noé, quando a gente fala Noé, é Noé e a sua família. Nós estamos falando de era patriarcal. Era patriarcal, era só o homem responsável pela etnia, pela casa ou pela aldeia, que era citado na Bíblia. As mulheres, filhos, escravos, outros dependentes não são citados. Então, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E recebeu essa incumbência. Provavelmente, nesses 20 anos, muitas pessoas indagaram ele, questionaram, está fazendo o quê? Que obra é essa? Para que é isso? E ele responde, olha, o mundo vai acabar. Deus vai matar todos vocês. E ele, provavelmente, aquela sociedade debochou muito dele, provavelmente agrediram ele, violentaram ele, fizeram maldade com ele, mas ele continuou fazendo. Sabe por que ele continuou fazendo? Quem acha graça aos olhos do Senhor, faz a obra do Senhor, independente do problema que está acontecendo. Eu estive na casa de uma irmã que ela está com câncer na coluna. Ela é vocacionada em missões. Eu tirei para conversar com ela, ela falou comigo assim, Mesquita, pode ficar despreocupado. Eu vou lá no PEN fazer a aula do PEN, no próximo PEN. Eu vou fazer, não, irmão, mas eu vou fazer, mano. Deus vai me dar força. E mesmo que Ele me leve, eu vou estar com Ele sempre. Olha só a posição que ela se coloca, cara. Eu achei aquilo ali lindo e maravilhoso. É uma mulher que achou graça aos olhos do Senhor. E ela foi fazer a obra. Está continuando, com o propósito de fazer a obra, mesmo com um problema desse grave. Eu até comentei com ela assim, Lindete, a coisa mais importante disso tudo é que, mesmo que você venha perder a vida, você vai entrar lá do lado do papai sem doença nenhuma. Esse milagre vai acontecer, nem que seja ao lado do papai, porque lá não entra doença. E ela é verdade, meu diretor, é verdade, eu não estou preocupada com isso não. Eu quero, enquanto eu tiver força, estar fazendo a obra de Deus. E Deus vai curar ela, eu tenho quase convicção de que Deus vai, porque achou graça aos olhos do Senhor. Aí nós vemos a ação de Noé, e uma outra coisa importante que nós vemos na ação de Noé, é que ninguém acreditou nele, mas ele fez a arca, e no final de tudo, amados, para você ver a fragilidade humana, o que Deus fez com ele? Não deixou ele fechar a porta da arca. Por quê? Porque ele sabia, Deus sabia que o homem, ele é frágil. Na hora da dificuldade, não vou atender não. Na hora da dificuldade, o que acontece? Nós somos sujeitos a sucumbir às tentações, a voltar atrás. Aí Deus constrói a arca. Eu vou fechar por fora. Para quê? Para Noé e a sua família não sair, eles poderiam desistir.
Mas quando eles entraram e Deus levantou a porta e fechou tudo, veio uma enxurrada de água e uma enxurrada de pessoas se arrependendo, querendo entrar. Mas a Bíblia fala, que vai ter um momento que não vai dar mais para entrar, meu irmão. Está lá na parábola das noivas, né? As sensatas e as prudentes, né? Senhor, não dá mais tempo não, mano. Vocês não prepararam a lamparina de vocês. E assim foi com aquela cidade, a cidade inteira, mano, foram destruídas. Porque 120 anos para acreditar, não acreditaram, mano. Aí nós vemos interessantíssimo como Noé foi importante naquela primeira fase. Depois de Noé, nós vamos ver em Gênesis uma outra pessoa, um outro líder tribal muito importante, que foi Abraão. Abraão está no segundo círculo maior. Abraão, Moisés, tem uma sequência ali, eu vou explicar para os irmãos. Diz assim o Senhor: ora, o Senhor disse a Abraão, quando a gente fala Abraão e sua família, porque ele é patriarca. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sai da tua terra. O que Deus está querendo falar para ele? Abraão, sai da tua zona de conforto. Igreja precisa sair da zona de conforto. Adorar o Senhor é bom, é ótimo. Falar em mistério é bom, é ótimo. Mas servir ao Senhor é melhor. Não adianta nada você orar com fervor, você chegar aqui ripa lá para trás, pega na vassoura e anda. Não adianta. Não adianta falar em mistério. A igreja de Corinto, ela era sensacional, tinha todos os dons. E Paulo exorta aquela igreja de tal forma, mostrando para eles que a divisão da igreja ia fazer a diferença na hora da colheita. Por quê? Porque não pode um reino dividido subsistir. Não adiantava nada eles ter dons de maravilha, dons disso, dom daquilo outro, mas divididos. E nós vemos isso na igreja, amados. Pessoas que não falam com outros se juntam no grupo para louvar a Deus. Não gosta, mas está lá louvando o Senhor no meio. E o Senhor chora e tudo. Como é que pode acontecer isso? Não há sinceridade no coração, mano. E também não há sinceridade no coração em missões, mano. Não há. Então nós precisamos virar a chave. Nós precisamos entender que nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos me perdoem, mas eu falo assim, mas eu sou profeta do Senhor. Eu não tenho compromisso com o homem. Lá na igreja, os pastores me chamam de Elias, né? És tu o perturbador do MIB? Né? Sou eu mesmo. Eu sou o perturbador do MIB. Né? Eu falo isso para eles mesmo. Poxa, a pessoa está teimosa mesmo. Então vou desligar então. Aleluia, Deus. Só o Senhor é Deus. Então, amados, Abraão tinha que sair da sua zona de conforto, sair da sua casa, da sua parentela, ou seja, para nós aqui, traduzindo para nós aqui hoje, nós temos que sair da igreja, amados, nós temos que avançar, nós temos que ir para um lugar que Deus vai nos mostrar, que são as almas perdidas. Você já prestou atenção quantas pessoas perdidas tem à tua volta? Já teve esse trabalho? Porque dificilmente a gente se manifesta nesse sentido, né? Mas se nós olharmos a nossa volta, amado, nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos
pessoas dentro do transporte, que a gente vai todo dia com eles, né? Nós temos um trabalho, pessoas que convivem com a gente, né? Nós temos nosso ciclo social, diversas pessoas que também não têm Cristo, mas nós não falamos nada. Você sabia que dentro da nossa sociedade, nos lugares que nós frequentamos na sociedade, existe um montão de crente 007? Você sabe o que é isso? É aquele crente que ninguém sabe que ele é crente, mas está lá no meio. Vem para a igreja, louva o Senhor, adora o Senhor, profetiza, faz tudo. Aí quando sai do portão, que acorda no dia seguinte, voltou para o mundo. Ninguém sabe que ele é crente. E a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Aleluia. Imagem e semelhança de Cristo. As pessoas, quando olham para nós, elas têm que ver Cristo. Está na Bíblia escrito, não sei o que eu estou falando, não, está escrito. Elas têm que ver Cristo, testemunho, o influenciador. Não é o convencedor, não, é o influenciador. A ponto daquele profeta, quando passava em frente à casa daquela mulher, diversas vezes ela, viu aquele profeta que passa aqui para o marido, né? Vi, aquele ali é um homem de Deus, ali vai um homem de Deus, vamos fazer para ele um quarto aqui, para quando ele passar, estar conosco, porque é muito importante ter um profeta na nossa casa. E nós precisamos ter um profeta dentro da igreja, alguém que mostra o erro da igreja. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, até na sua palavra que eu li, ele fala, construído para o demônio, Satanás e seus demônios. Não foi feito para o homem, o humano. Mas vamos juntos, por quê? Porque nós estamos seguindo, muitos estão seguindo quem não deve. Então, Abraão mudou de posição, entendeu o recado do Senhor, saiu do meio da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e foi por uma terra que Deus ia mostrar. A terra que Deus vai mostrar para a igreja, sabe quem é, meu? São os pecadores que estão lá fora. Essa é a nossa terra que temos que avançar. Porque salvo eu já estou. Se eu estou salvo, eu tenho que ter a preocupação de levar isso que foi feito em mim, essa transformação, para aquela pessoa que está lá fora. Senão eu vou ser egoísta. O mínimo é egoísta. Então eu preciso mudar minha postura. Precisamos mudar a nossa postura. Então nós vemos aí que Abraão, ele mudou a sua postura. E ele avançou, levou sua família, cresceu, passou para os seus filhos. Todo aquele ensinamento de Deus passou para todos os seus filhos. E nós vamos ver Isaac e Jacó recebendo as orientações e também fazendo a mesma coisa, avançando. Até o momento em que José vai para o Egito, se transforma no governador. Aí todo o remanescente da tenda de Jacó, do clã de Jacó, os descendentes de Abraão, vão todos lá para o Egito, fugindo da fome. Só que, no meio da bonança, acontece muito conosco, amado. No meio da igreja, louvando ao Senhor, conforto do ar-condicionado, poltronazinha acolchoada, né? Vou no domingo, não preciso ir todo dia. Eu vou no domingo, o pastor não vai brigar comigo, né? A gente não tem compromisso. Apenas frequentar o domingo. Não, domingo é o dia do Senhor. Então nós não temos compromisso nenhum. Então nós temos a mesma coisa que acontecia lá atrás, acontece hoje também. Então nós vemos que aquele povo se acomodou no Egito. Tinha tudo. Só que eles foram escravizados, mas 420 anos. Escravizados. E precisava levantar uma outra família para poder resgatar aquele povo. Porque naquele meio daquele povo tinha 7.000 que não dobraram o joelho. Uma delas era a família de Joquebede.
né, que gerou Moisés. E Deus sabiamente tirou Moisés daquela família e mandou para uma família no Egito. Para quê? Para ele aprender tudo da ciência e da matemática. E foi um grande homem, mas foi preciso ele sair de lá, amados, e criar uma família para ele. E ele foi lá para Jetro, casou, teve filhos, e estava apacentando as ovelhas, e Deus apareceu para ele, olha, 40 anos depois, cara, tempo a pampa. Ele já tinha até perdido a noção do tempo, e Deus fala com ele, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, o povo precisa ser liberto, então se prepara, Moisés. E Moisés estava tão desligado que ele questiona Deus, mas Senhor, eu sou homem não consigo falar direito, eu não sei me expressar. Ele, como assim, cara? Você não é um cara letrado, você não é um cara que foi educado nas melhores faculdades daquela época? Não, mas olha, para de reclamar, leva Arão então, Arão vai ser o teu intérprete. E ele não teve como recusar, ele foi para lá, Arão, Arão fazia parte da família dele, foram libertar aquele povo, e Deus usou aquele povo para poder tirar do Egito. E a Bíblia diz que aquele povo, quando chegou na margem do Mar Vermelho, Deus operou milagres. Além das pragas, operou milagre ali, operou milagre do outro lado. E no decorrer dessa libertação, 40 anos caminhando no deserto, surgiu um outro personagem, Josué. E Josué, quando chega lá na divisão do Rio Jordão, que é emblemático, para nós é emblemático, a gente precisa prestar atenção nessa passagem, porque o deserto é lugar de provação, o povo que saiu foram rebeldes com Deus, e Deus disse que aquele povo todo ia sucumbir no deserto, só a nova geração que ia passar, representando a igreja saiu do mundo e está caminhando no deserto, mas vai chegar ao Rio Jordão. E quando chegou no Rio Jordão, Josué falou assim, olha, Deus falou, santifica o povo, porque amanhã nós vamos entrar na terra prometida. Olha, amados, isso é um aviso para nós, né? Se santificar hoje, porque amanhã Jesus vai voltar. Amanhã pertence ao Senhor, e Ele pode voltar amanhã. Então se santifique hoje. Ele não vai voltar amanhã, mas se eu estou santificado. Se voltar depois da manhã, eu estou santificado. Se voltar daqui a 30 dias, eu estou santificado. Eu vou permanecer aos pés do Senhor, mano. Essa é a visão que nós temos que ter, mano. Aí Josué, quando já estava velho, né, final de carreira, ele junta o povo e fala assim, que o povo santificou, atravessou o Jordão, mas depois se descontrolou de novo, pecou novamente, virou rebelde de novo. Aí Josué, final de carreira, fala assim, olha, última palavra, tá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, agora escolheis quem vocês querem servir. Glória a Deus, aleluia. Palavra dura, manos. Mas por que Deus usa isso? Para que você não venha se perder, mano. Conseguiu tirar o povo, vieram os profetas, depois dos profetas veio aquele que ia liderar uma nação inteira, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, nasceu numa família, Maria e José, teve irmãos, e ele ficou pronto para dar sequência nesse propósito de evangelização, a tal ponto que ele diz assim, eu vim buscar o que se havia perdido. Então Jesus não está preocupado com a tua duração dentro da igreja, mano, porque Jesus vai chegar lá na hora, lá no final, e vai assim, o que tem na mãos? Está na Bíblia. O que tem em mãos? Aí você vai abrir a mão, puxa vida, não levei ninguém para a igreja durante o ano, cara.
Pelo menos uma alma. Porque quem ganha ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Aí quantas pessoas você trouxe para a igreja durante o ano? Nenhuma. Ué, como assim nenhuma? Então a gente tem que repensar. Nós precisamos repensar. Né? O que é servir ao Senhor? Porque os salvos, amados, a diferença é essa. Os salvos obedecem ao Senhor. Os salvos obedecem. Quem não é salvo, não obedece. É o que está escrito na Bíblia. A Bíblia não tem divisão. Não tem muro, né? Fala, tem um muro lá. O muro, quem está em cima do muro, vai para o inferno também, porque o muro pertence ao diabo. Não tem como. Então, se eu sou salvo, lavado e remido para o sangue do Cordeiro, então eu vou fazer o que Deus mandar. Vou fazer. Doa quem doer. Mas minha esposa vai ficar contra mim. O problema é dela. Meu esposo não gosta. O problema é dele. Meu filho não vai me ajudar. O problema é dele. Eu estou com Deus. José falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí Jesus vem. E Jesus vem, ele já começa a sacudir tudo, né? Ele diz que veio... Não veio passar a mão de ninguém, veio com uma espada, meu. Jesus veio com uma espada. Jesus abre o verbo, critica, tem que criticar, chama os fariseus, que eram os donos da letra, né? Chama os fariseus de raça de víbora, hipócrita, sepulcro caiado. Para você ver a importância dos fariseus, Jesus chama eles de tudo isso aí, sepulcro caiado, sujo, fedorento, né? Bonitinho, mas por dentro é uma podridão. Mas na mesma hora que ele fala isso para ele vira para os apóstolos e fala assim, olha, fazei tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. O que quer dizer isso? Que os fariseus ensinavam a lei para as pessoas, como está escrito, mas não viviam. Aí tu olha para a igreja hoje, você vê muitas pessoas que eu sou servo do Senhor, mas não vivo o que o Senhor manda. Aleluia, Deus. O Senhor tem misericórdia, Deus. O Senhor é Deus, aleluia. Aleluia, santo, santo, santo Senhor. Aí nós vemos, amados, a propagação do Evangelho, de tal forma que há umas determinações, né, para as pessoas seguirem a Cristo realmente. Marcos ensina, Mateus ensina, João ensina, né? Jesus, o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele traz uma pinca de orientação, cara. Se você pegar pelo menos 10% daquilo ali e viver aquilo, você está salvo. 10%. Mas o problema é que a gente não consegue viver 10%. A gente não cumpre. Eu estava dando aula para um pessoal lá, e aí um diácono falou comigo assim, pastor, o meu pastor meu líder me chamou a atenção porque eu fui escalado e não estava na portaria. E aí ele me chamou a atenção, eu discuti com ele, falei com ele que eu não sou obrigado a ficar na portaria. Opa! Você quer ouvir? Você quer ouvir ou vai parar por aí? Não, mas eu não sou obrigado, então eu vou explicar para você. Você é obrigado sim. Porque quando você aceita Jesus Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Então, a partir daquele momento, você é servo do Senhor. Você sabe o que quer dizer servo? Servo é aquela pessoa que fura a orelha, ganha liberdade, escravo, ganha liberdade, fura a orelha e fala assim, eu quero servir ao meu Senhor. Então, você é obrigado a fazer assim. Não, está fora de contexto, então vou te dar outra palavra. Os diáconos que foram separados, assim, separar para mim, homem cheio do Espírito Santo, de uma só mulher, não dado ao vinho, né? Aí tem todas as qualidades, e eu falei, está vendo só? Separados. Sabe o que é separados?
separados para uma grande obra que Deus vai dar. Então, o diácono, ele é obrigado a fazer as suas determinações na igreja. Então, tem muito diácono que acha que ninguém pode tirar ele da posição dele. Eu já tive caso lá na igreja, lá na matriz, lá, que tem diácono lá que é rebelde. Não, se eu sou o pastor Manuel, eu boto você no banco, meu amigo. Boto você no banco, você é rebelde. Aí ele fala, realmente o pessoal fala certo, você é o perturbador mesmo do MIB. Lá na João Vicente eu era o Paulo. Lá, o pessoal lá me chamava de Paulo, né? O meu pastor lá, o pastor Sidney, ele era chamado de João Evangelista, né? Que é o pastor amoroso, né? Tá tudo certo. A pessoa faz o que quer, ele tá tudo certo. E eu não, eu vinha com doutrina e abri a Bíblia, a tal ponto que uma pessoa falou comigo assim, que eu falei assim, lá em a mulher samaritana, eu falei assim, preguei e falei assim, Deus veio buscar os verdadeiros adoradores. Sabe o que é isso, amado? Existe falso adorador dentro da igreja. Aí um pastor não gostou, chegou na terça-feira com doutrina e me chamou a atenção, na frente de todo mundo, chamou o pastor, falou, ó, presbítero Mesquita, presbítero Mesquita falou isso, que existe falsos adoradores na igreja, ele não pode falar isso, vai constrangir a igreja. Eu falei, pastor, o senhor me perdoa? Me presta sua Bíblia aí, abri lá a passagem lá, não está escrito aqui? Tá, posso arrancar essa folha? Arrancar para quê? Porque o senhor não usa. O senhor não usa, eu vou arrancar. Aí quando eu fiz assim, ele puxou minha mão, disse, pastor, o senhor não está usando a palavra de Deus, o senhor disse que está errado. Aonde que Jesus errou? Quem achar que Jesus errou, rasga a página que você não está gostando, mano. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Fiéis, a igreja cresceu debaixo da fidelidade de Deus. A Bíblia diz que Pedro se levantou, pregou 3.000 almas em todo Jesus Cristo. E cresceu a igreja, e à medida que eles iam pregando, desenvolvendo, as igrejas iam crescendo mais, e o Espírito Santo ia acrescentando mais gente. Por quê? Porque eles eram influenciadores do Evangelho. Na perseguição, fugindo. Uma coisa interessante, se você olhar os filmes antigos, você vai ver os cristãos ser jogados na arena, e é uma coisa interessante, os cristãos, eles correm em direção ao leão. Por que eles correm em direção ao leão? Porque existe uma promessa, amados, de a pessoa morrer e estar com o Senhor para todo sempre. Então, eles sabendo disso, que eles iam morrer mesmo, independente de qualquer situação, eles disseram, bom, já vou morrer mesmo, vou correr para dentro do leão para ele me matar logo. Porque eu vou estar com o Senhor. Quando chega Estevão, perseguido por Paulo, para os soldados, né? Paulo fica presenciando aquilo lá, Estevão é apedrejado, meu. Só que, antes das pedras bater nele, ele vê o Senhor. E o Senhor fala com ele assim, vem, Senhor, não imputa esse mal a ele. Ele estava sendo chamado para sentar ao lado do Senhor, mas mesmo assim, o que ele fez? Lembrou da promessa do Senhor, pregar o Evangelho. E ele fala assim, Senhor, não imputa esse mal a eles. A última palavra dele foi uma palavra de evangelização. E nós, amados, precisamos mudar nossa postura. O tempo está avançando, não dá mais tempo, tinha mais coisa para falar, mas acho que está bom, é uma palavra exortativa, eu sei que é uma palavra dura, tá? Não tenho nada contra os irmãos, tá? Essa igreja aqui é uma igreja missionária no mesmo padrão das outras igrejas, tá? 10% do número de membros contribui, os outros 90% não contribuem, está dentro da média. Nenhuma igreja foge disso. Lá na matriz é assim, a igreja mãe. Lá são 124 membros, apenas 15 contribuem. Hoje nós temos 31 contribuindo, porque nós estamos fazendo um trabalho de massificação lá, né?
tete a tete, a gente vai de um em um. E aí, real missionário, real missionário. A gente vai de um em um, então conseguimos 31 pessoas esse mês que passou agora. A previsão é que agora em maio a gente consiga 40. Né, até chegar nos 124. Né, dura é a batalha, amados. Então, amados, quando for, por exemplo, for em Madureira ou for em algum outro comércio mais forte, pagar uma conta, resolver algum problema, quando você pensar em botar a mão numa Coca-Cola, lembra do missionário. R$5, pô. A Coca-Cola é 6. Não vou tomar essa Coca-Cola. Hoje eu não vou tomar Coca-Cola, vou tomar amanhã quando eu vim aqui de novo. Mas hoje não, hoje vai para o missionário. Porque o que nós gastamos, isso é estatística. Né? Eu não vou falar porque é estatística lá da Jocum, né? da Missão Batista, ela fez uma pesquisa sobre isso. Nós gastamos muito mais com bala, chocolate, doce, Coca-Cola do que com missionário. Tá? Isso é para a sua meditação. Que Deus abençoe os irmãos, me perdoe, não fique com raiva de mim. Quero chegar no céu, ver todos vocês lá também. Aleluia! Tá? Porque é uma luta, o céu é conquistado à força. Não é de qualquer maneira, não adianta ficar louvando o Senhor, você vai ter que lutar, batalhar, vai ter muito confronto com o diabo vai tentar tirar do céu.